Aprendendo a discipular segundo o modelo de Jesus. Se você quiser anotar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Ajuda-nos a compreender a vontade do Senhor com relação ao cuidado das pessoas e com relação, Senhor, às nossas células. Ajuda-nos a discernirmos isso, Pai, em nome do Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, mais ainda, Senhor, para que nós façamos esse trabalho com muita excelência, no nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Esse final de semana, eu tenho uns 10 dias que eu estive viajando bastante. Eu passei em 4 estados, né? Espírito Santo, Rondônia, Amazonas e Belém, né? Então, subindo para o norte. E eu passei esse final de semana na Igreja da Paz, ministrando lá na Igreja da Paz. E foi uma experiência diferente, por quê? Porque eu fui ministrar para um grupo que no período do Carnaval tem 2 congressos lá na Igreja da Paz, né? É o congresso de jovens, que exatamente na semana do congresso, né? na semana do Carnaval, é o congresso que é para os jovens da cidade, né? Que é da sede da Igreja Central. E na semana seguinte, que foi esse final de semana, é o congresso dos ribeirinhos, né? Então, e eu não sabia, quando fala assim, ribeirinhos, né? A gente pensa assim que é um povo tosco, né? Da roça. Então, é o pessoal que mora nas comunidades ribeirinhas, né? Só nas comunidades ribeirinhas e no Planalto, que o Planalto é aquela parte da selva amazônica, né? Que é a parte seca, né? Da selva, não tem rio cortando dentro. Essa parte, então, é o pessoal da selva, do Planalto, e o pessoal ribeirinho, que inclui ali o pessoal do rio Tapajós, do rio Amazonas e também do rio Xingu, né? E esse pessoal, só esse pessoal, eles são 379 igrejas. Eles têm, só entre os ribeirinhos e o pessoal do Planalto, são 1.700 células, com 379 igrejas, mais ou menos. E eu fiquei assim, impressionado com os pastores, né? O pastor que me recebeu, que me levava para almoçar, me levava para o hotel, trazia de volta, é o pastor Newton, né? Pastor Newton, ele foi para Santarém, junto com o pastor Lucas Uber, que foi o pastor Lucas, o irmão do pastor Eibe, que começou a igreja de Santarém. E ele foi para Santarém, né? O pastor Lucas chegou em Santarém há uns 35, quase 40 anos atrás, e ele levou o pastor Newton junto com ele, e na época o pastor Newton tinha 18 anos de idade. Hoje o pastor Newton tem 56 anos, mais ou menos, 57 anos, um homem assim, muito experimentado, e que abriu igreja, tomou tiro, foi passando assim muitos perigos de vida, porque para entrar nessas, perigos de vida não, perigo de morte, né? Para entrar nessas comunidades, principalmente naquela, é muito difícil, era muito difícil. Então eles corriam muito risco, né? E animais ferozes, cobras, aquele lance, eu ia fazendo pergunta assim, tipo assim, anaconda existe, né? Que a gente tem a sucuri, tem a surucucu, Brasil, e tem uma outra cobra lá, que é uma cobra que é o tal da anaconda. Ela nada em cima, ela anda por cima do rio, assim, toda para cima, assim, é daquele jeito mesmo. Não é naquele exagero, que ela anda quase 500 km por hora, né? Você já viu no filme? Sobe na árvore assim, não é desse jeito. Mas elas existem, elas são perigosíssimas, né?
E esses homens, eu fiquei assim, impressionado com o quê? Se aqueles homens, no meio do nada, sem recurso tecnológico nenhum, eles conseguiram romper, ganhar almas, abrir células em lugares assim. Pastor João, João Guimarães, é um desses pastores que está só na Igreja da Paz há mais de 30 anos. Ele falou assim que, há 3 anos atrás, ele, para supervisionar uma igreja da Paz, ele chegou na estrada, desceu na estrada, e ele foi mata dentro, 82 quilômetros a pé, sozinho. Nós não estamos falando na mata aqui, nós estamos falando da floresta amazônica, perigoso demais, e esses homens vão nesses lugares, chega 2 dias de viagem a pé, por dentro do mato, correndo perigo, dormindo ao relento, dormindo em rede, sofrendo assim, tantas coisas. Ele falou assim, que teve um momento que ele pensou que ele estava tão exausto, que ele não tinha mais forças, que tinha uma montanha que ele tinha que subir, que eram quase 2 quilômetros a subida, mas é uma subida muito íngreme, e no meio daquele lá, ele parou naquele lugar e não tinha mais força, e ele falou assim, pastor Daniel, eu chorava tanto, e eu clamava tanto a Deus, e de repente eu peguei num galho, e continuei andando, e orando, e clamando, e chorando, chegou na comunidade, naquela comunidade, dentro do Planalto, só esse pastor, ele supervisiona 49 igrejas, só ele. Então, são homens assim que eu fiquei assim, extremamente constrangido, assim, a gente vai para ministrar, e sai de lá assim, tão cheio, um povo tão singelo, tão simples, simples, não é simplicidade de tosquice, é singeleza, singeleza. A gente reclama, a gente às vezes vê, nós temos tantas condições aqui, tecnologia, ônibus, você tem um monte de facilidade lá, e lá não existe nada disso. E eu ministrei para um povo sedento por Deus, faminto pela palavra, e eu voltei de lá assim, muito quebrantado com aquilo que eu vi lá, E é um exemplo que nós devemos imitar, Não é uma questão, não é a visão, é o coração daquele povo. Então, as coisas funcionam lá porque eles são muito singelos, são muito singelos. E eu queria, assim, debaixo disso, a gente poder considerar algumas coisas aqui. E nesses últimos dias, eu tenho meditado bastante no Evangelho de João, E o Evangelho de João, a oração de Jesus, no capítulo 17, é a oração de Jesus orando pelos seus 12 discípulos. Então, não é só um modelo de oração, não é só alguém orando para os discípulos, mas ele está dizendo assim, o que ele fazia pelos discípulos, qual que era a pegada dele para conduzir aqueles homens e poder levar esses homens até o final. Ele diz assim, olha, eles estão aqui, todos eles, todos os que o Senhor me deu, todos aqueles que o Senhor me confiou, menos o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Então, todos os discípulos que ele recebeu, ele cuidou bem deles. Estava até conversando com o pastor Carlos agora, eu acho que a nossa tônica não tem que ser mais quem é que está cuidando da pessoa, se as pessoas estão sendo bem acompanhadas e bem cuidadas. O importante não é quem é que cuida, o importante é que cuide. Esse tem que ser a nossa tônica. Não é o quanto mais pessoas nós temos, é esse coração que Jesus tinha no capítulo 17.
né? A preocupação dele era o cuidado, não era com o número de pessoas, não era com a quantidade. Às vezes, quanto mais gente a gente cuida, fica mais difícil de cuidar. Então, de repente, é importante até a gente passar alguém, para que alguém que possa ser cuidado melhor por outro, do que a pessoa ser cuidado mais ou menos por nós. Então, essa é a nossa tônica. Não é quem cuida, é que se cuide. E que todos sejam bem acompanhados e bem cuidados. Então, quando a gente pensa assim, nós vamos ter maior êxito. Então, a gente não está... quando eu estava pensando nisso, semana passada, né? Semana retrasada, eu comecei a compartilhar com vocês sobre isso, né? Primeira coisa que a gente falou, que Jesus fazia um trabalho de excelência. Quer fazer um trabalho de excelência? É começar o que terminou. A gente não pode nunca permitir que o discipulado fique pela metade. Lembra quando ele diz, olha, o Senhor, ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes. Então diz o seguinte, eu gosto desse termo, ele consumou a obra que foi confiada a ele. O que é consumar uma obra? É terminar alguma coisa que se começou. Não é fazer pela metade, não é fazer mais ou menos, não é fazer semana sim, semana não, é fazer bem feito, é fazer um trabalho com excelência, né? É consumar essa obra. Então, o nosso é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente falou foi o seguinte, que o desejo de Jesus era apontar e conduzir os seus discípulos para o Pai. Então ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens. Então, o objetivo principal dele era manifestar o nome do Senhor para os homens. Era conduzir os discípulos para o Senhor e não para mim. Falamos bastante sobre isso. E hoje, eu queria que a gente pudesse partir daqui, né? Todo discipulador, quando a gente cuida das pessoas, a gente precisa reconhecer que os discípulos e as ovelhas não são nossa propriedade, mas elas foram confiadas a nós. Eu vou repetir. Os discípulos e as ovelhas, elas não são nossa propriedade, mas elas foram confiadas a nós. É diferente. Por isso que Jesus, ele diz no versículo 6 do Evangelho de João, do capítulo 17, ele diz assim, eles eram teus, e tu nos confiaste. Então ele falou assim, eles eram teus, o Senhor me confiou a eles. Eles não deixam de ser de Deus, eles são de Deus, mas eles são confiados a nós. E eu estava pensando nessa palavra confiado a nós, porque essa palavra confiado dá a ideia de alguma coisa que foi entregue ao cuidado de outro. Então, quando eu e você estamos cuidando de um discípulo, significa que o pastor Cirilo, quando pega um número de células, entrega na mão do pastor Rubens, significa que ele está confiando ao Rubens, mas não é do Rubens. Ele confia ao Daniel, mas não é do Daniel. Jesus confia a igreja ao pastor Cirilo, mas ela não é do pastor Cirilo. Você entende o que eu estou dizendo? Quando a gente compreende isso, irmãos, quer dizer, ela dá a ideia, essa palavra confiado, dá a ideia de algo para ser administrado por você, cuidado por você, bem cuidado, administrar o tempo, administrar essa pessoa, para que essa pessoa, ela progrida, e não define, e não seque. Aleluia? Aleluia, irmãos? Você compreende o que eu estou dizendo? Por isso que, quando a gente compreende isso, também dá a ideia, é também dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado. A ideia do dicionário Strong, que é um dicionário de grego e hebraico, dá a ideia de alguma coisa, que é entregue para alguém
para ser religiosamente observado, quer dizer, ser rigorosamente observado. Então, ela é confiada a nós. A gente precisa compreender isso. Quer dizer, às vezes, alguns discipuladores não cuidam verdadeiramente, mas quando perdem a pessoa, elas sofrem por causa de um errado sentimento possessivo de perda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, às vezes, irmão, vai ser muito normal, muito comum um discípulo conseguir andar comigo e conseguir andar bem com o Rubens. Eu vou dar um exemplo disso. Você pode ver que, às vezes, quando alguém sai de uma igreja e vai para outra, e a pessoa não tinha problema, ela não se adaptava, mas ela não conseguia frutificar onde ela estava. Aí ela vem para cá, e aqui ela se encontra. E isso pode acontecer quando a pessoa sai daqui e se encontra em outro lugar. A gente não pode ter esse sentimento possessivo de perda. A gente precisa, na verdade, é o seguinte: filho, não dá comigo, ande com outro, mas frutifique com outro. Mas aí, como elas são confiadas a nós, você percebe, quando Jesus diz assim: olha, eles eram teus e tu me confiastes a ele. O Senhor me confiou. E no final ele diz assim: estão aqui todos o que o Senhor me deu. Quer dizer, estão aqui todos o que o Senhor me confiou. Aí, por isso que ele diz: eu consumei a obra que o Senhor me deu. Quer dizer, eu terminei aquilo, eu concluí o processo com ele. Então, a gente precisa entender que aquilo que o próprio Jesus disse a respeito daqueles que cuidam das ovelhas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. E quando eu estou dizendo isso, sabe, irmãos, eu falo assim, eu não quero falar dos outros, quero falar de mim mesmo. Porque é muito ruim para nós que trabalhamos quando alguém não consegue mais caminhar junto com a gente, quer andar com o outro. A gente fica ofendido. A coisa mais difícil nisso não a gente tem que ter aquele coração de quem cuida. Fala assim: filho, não dá comigo, então eu quero te encaminhar para outra pessoa. Mas você precisa caminhar com alguém. Aí existe o caso da pessoa que às vezes ela quer mudar do relacionamento, não é por manha, por manipulação. Mas quando você vai transferir o discipulado dele, daquele discípulo para o outro discipulador, é necessário que o outro discipulador saiba exatamente o que aconteceu. Mas o discipulador não pode receber aquele discípulo armado, achando que aquele discípulo, então, já chega apanhando o cara. Não, ele vai ser cuidado, amado, amparado. Por quê? Porque ele está sendo confiado a você, mas ele não é teu. Esse é o sentimento de quem cuida. Porque nós estamos cuidando daquilo que não é nosso. Amém? Olha Lucas 12. Olha o que ele diz. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E eu gosto dessa expressão. Olha só o que ele diz: quem é o mordomo fiel e prudente? Agora, olha a ideia de Jesus. Qual é o papel de um mordomo? Qual é a função de um mordomo dentro de uma casa? Alguém sabe? 12:42. Cuidar do quê? De quem? Do proprietário. Vocês entenderam? O mordomo, ele é um servo que ele cuida do patrimônio do seu senhor.
ele é o tutor daquele patrimônio. E eu gosto dessa expressão. Esse mordomo, ele precisa ser fiel e prudente. Que a gente não precisa falar sobre fidelidade e sobre prudência. O que é uma pessoa fiel? Fidedigna é uma pessoa que recebe alguma coisa para fazer e ele vai fazer exatamente do jeito que foi pedido para fazer. Nem a mais e nem a menos. Ele vai fazer exatamente daquele jeito. Então, por quê? A palavra fiel é a mesma, é um radical grego da palavra fé. Porque a palavra fiel dá a ideia de alguém confiável. Então, ele diz assim, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos? Tem uma tradução que diz assim, qual é o servo fiel a quem o Senhor? Qual é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos? Então, o servo e o conservo. Então, o mordomo, ele cuida da casa do pai. Ele cuida das coisas que estão dentro da casa do pai. No caso, o dono dessa casa é o Senhor. Então, a célula, a gente sempre fala, ela não é nossa, ela foi confiada a nós. Por isso que é importante que você faça um trabalho de excelência. Por isso que é importante que você faça bem feito. Por isso que é importante que você, quando fala de excelência, fiel, que você use o cajado do pastor dentro da tua célula. Não é outra coisa, é o cajado do pastor. Não foi isso que foi mandado fazer? Não, mas eu tenho uma palavra, mas foi orientada a dar o cajado. O que é o fiel? O fiel é uma pessoa confiável, que vai fazer exatamente do jeito que foi mandado fazer. E ele diz assim, qual é o servo ou mordomo fiel a quem o Senhor confiará os seus conservos? Então, você é o servo na célula. Os discípulos na célula são os conservos. E ele vai dizer para quê? Primeira coisa é entender que o mordomo cuida e administra aquilo que é do Senhor, não dele. Segunda coisa, que o mordomo precisa ser encontrado fiel e prudente no cuidado com o servo. Terceira coisa, é responsabilidade do mordomo dar a ração do dia para o conservo. Na minha tradução aqui diz assim, dá-lhes o sustento ao seu tempo. Tem uma tradução que diz assim, dá a ração ao seu tempo. Quer dizer, no dia do estudo da célula, você não pode querer estudar o cajado do pastor 1 hora antes, para ministrar na célula. Você não pode chegar esbaforido, sem ter se preparado para aquilo. Você não pode se encontrar no MDA com o discípulo, sem ter se preparado para aquele encontro. Porque você e eu temos a responsabilidade de dar o quê? A ração do dia. O que é a ração do dia? Qual é a ração do dia hoje? É isso aqui. Então não pode ser feito de qualquer jeito. É como ministrar na igreja. Não é de qualquer jeito, não é em cima da hora. Apesar que o obreiro aprovado não pode ter do que se envergonhar, tem que manejar bem a palavra da verdade. E ele tem que estar pronto para qualquer momento dar a razão da sua fé. Tem que estar sempre pronto. Mas o estar sempre pronto é para ser encontrado fiel. Quer dizer, na minha mente, não é injustificável um trabalhador, um líder, um discipulador, chegar assim e falar, rapaz, eu não estou pronto para o nosso encontro hoje. Ele tem que estar pronto. Ele tem que estar sempre pronto. Ele tem que ser encontrado fiel e prudente. E dar a ração do dia. Então, os nossos discípulos não podem morrer de desidratação.
os nossos discípulos não podem morrer como é que fala? De anemia, por falta de comida. Quer dizer, uma comida balanceada, bem preparada, com as coisas necessárias para o crescimento dele. Aleluia? Aleluia? Então olha para a pessoa do seu lado assim: eu preciso compreender que eles foram confiados a mim e eu preciso ser encontrado fiel e prudente. Quarta coisa importante hoje, se você quiser, uma quarta atitude de um verdadeiro discípulo no discipulado de Jesus é o seguinte: que o verdadeiro discipulador, segundo o modelo de Jesus, ele reconhece que tudo a ser feito precisa ser uma ação e uma intervenção de Deus e não nossa. Aí eu estava lendo, no versículo 7 do João 17, diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então Jesus, ele não falava nada dele mesmo, tudo que ele tinha veio de Deus. E ele mesmo veio de Deus. Ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente não compreende isso, irmãos, a gente acha que é uma intervenção nossa que vai mudar a vida da pessoa. E a gente vai percebendo que depois de um tempo que a gente vai caminhando, se você não entender isso, você sempre vai querer fazer a coisa no braço. Lembra quando a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no... Só que a tradução, depois ele diz: maldito é aquele que confia na sua própria força. Maldito o homem que confia no homem, não é um homem que confia no outro homem. Porque no reino de Deus a gente precisa confiar em alguém. É quando o homem confia no braço. Fala assim: deixa que eu resolvo. Eu vou lá e vou fazer. Sem mim nada vai acontecer. Claro que vai acontecer. Deus precisa de usar alguém. Ele pode usar até uma mula. Mas se usar você, se você tiver compreender isso, você vai entender o seguinte: que tudo que Jesus fazia, se você olhar, o objetivo dele é levar os discípulos a conhecer. E ele mesmo fala assim: olha, eu estou mostrando a eles, porque eu conheço a ti, ó Pai. Eu te conheço. E assim como eu conheço vocês, eles também precisam conhecer. E eles também te conhecerão. É a expressão do João 17. É verdade. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 26. De 26 ao 29. Eu gosto demais desse texto aqui, por uma única razão, sabe, irmãos? Que a gente precisa, cada dia que o pastor sempre fala isso, a maior prioridade da nossa vida, né, no nosso relacionamento, quer dizer, a maior prioridade da nossa vida, do nosso dia, é o nosso TSD, que é o nosso tempo sozinho com Deus. Quando você vai tratar o discípulo, é o primeiro pilar da visão do MDA. Os 4 pilares do MDA são esses. Quando fala do MDA, fala do modelo de discipulado apostólico. Quer dizer, o que a gente vai fazer com o discípulo? O que você vai desenvolver com ele? Quer dizer, qual é o primeiro pilar? O tempo sozinho com Deus. A gente começa a perguntar: se ele não lê a Bíblia, nós precisamos potencializar ele a Bíblia. Se ele não ora, a gente precisa potencializar ele a orar. Então, você percebe o seguinte, que se eu não priorizar isso, se eu não fizer isso, se isso não for a primeira prioridade da minha vida, como o próprio Moisés diz:
Qual que é o primeiro grande mandamento da palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então ele está falando de uma relação intensa, de uma coisa intensa, não numa reunião, mas todos os dias. Uma relação, um relacionamento contínuo, diário. Por quê? Porque é esse relacionamento que vai promover o resto. Quando eu li esse texto, eu achei interessante. Olha o que ele diz. Disse ainda, verso 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, vírgula, e diz assim, não sabendo ele como. A terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Para pensar nisso, irmão. Quando a gente olha isso aqui, a gente vai entender o seguinte, que o reino de Deus é exatamente isso. Quer dizer, primeira coisa, precisa haver um trabalhador. Ele fala assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lance a semente na terra. Quer dizer, o trabalhador, é Deus que faz tudo. Mas tem que ter o trabalhador que vai lá e lance a semente. Tem que ter o trabalhador que vai lá e cuide. Tem que ter o trabalhador que vai lá e colha. Mas você percebe que ele está dizendo aqui, ele não está anulando o papel do trabalhador. Ele está dizendo, querendo ensinar o seguinte, que esse trabalhador, ele precisa depender inteiramente de Deus. E não dele mesmo. Aí eu vou te fazer uma pergunta assim, você já teve, você falou, pregou em algum lugar, falou alguma coisa para uma pessoa, e você mesmo já falou aquilo, soltou aquilo, falou, e foi embora para a sua casa. Depois de algum tempo, você percebeu, aquela pessoa te procura e fala assim, rapaz, aquela palavra que você falou aquele dia para mim, mudou a minha vida. Você fala assim, você fica surpreso, você fala assim, é mesmo? Porque o reino de Deus é assim. O trabalhador, ele lança a semente, e ele vai embora, e ele dorme, e ele acorda de manhã, e diz assim, não sabendo ele como. A gente não sabe como, quer dizer, a gente sabe como, mas você percebe que às vezes é uma coisa tão difícil, uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão dura, tão assim, quase que, não, essa pessoa não tem lógica ela se converter. Hoje eu estava lendo no obituário da Veja Online, a Xuxa, ela assumiu a fé em Jesus. Ela, por contrato, era proibida de reconhecer a fé dela. Eu já ouvi tanta coisa a respeito da Xuxa, não é verdade? Que ela fazia macumba. Eu já ouvi paquito dela, Tinha um paquito dela, um Tuxande. Uma vez eu ouvi o testemunho dele, eu cheguei até a conversar com ele. Ele falou assim, que os caras batiam pemba arretado lá dentro. Muita droga, muito fica com um, fica com o outro, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Você vê? Por isso que os casais dentro da televisão vão trocando, vai de um para o outro, e eles mudam de família, de parceiro, igual. Aí a gente não entende. Aí você olha para uma pessoa dessa e fala assim, pô, essa pessoa nunca vai se converter. Quer ver um exemplo? Guilherme de Pádua. Ele é membro da Lagoinha. Eu convivia com o Guilherme direto. O Guilherme é um menino crente. Depois de tudo que aconteceu, dentro da cadeia, pastor Márcio,
foi lá visitar ele lá no Rio de Janeiro. Visitou o Guilherme, pegou para o Guilherme, voltou para casa. Aí sabe o que aconteceu? Aquela semente, ela o quê? Ele lançou a semente, ela germinou, ela cresceu, ela frutificou, e hoje o Guilherme é uma bênção. E diz assim, não sabe como. Porque o Evangelho é uma coisa sobrenatural, ele não explica naturalmente. Então, a pregação do Evangelho, cuidar de pessoas, é exatamente isso. É uma atitude de depender de Deus todos os dias. Todos os dias. E quando eu estava pensando nisso, quer dizer, a semente germina, cresce, ela não depende do trabalhador para germinar e crescer, ela depende do trabalhador para ser lançada. E o texto diz, a terra frutifica por si mesma. Quer dizer, pare para pensar, irmão. Quer dizer, o próprio Jesus na oração, ele entendeu o seguinte, qual é o papel do discipulador? O papel do discipulador é compreender que tudo que ele faz no reino de Deus é inteiramente uma ação, uma intervenção inteira e direta de Deus, não sua. Você vai lá, semeia, é importante que você esteja lá, é importante, mas é importante que você estar lá seja uma ação, uma atitude de dependência. Você e eu, nós não temos nada de nós mesmos para dar para ninguém. Por isso que em João, quando ele diz da figueira, da videira, na videira verdadeira, ele diz assim, ninguém pode produzir fruto de si mesmo, que a gente não pode fazer isso da gente mesmo. Então, quando você vai quando a gente fala assim, o encontro da célula tem que ser um encontro sobrenatural. O MDA, o encontro discipulado, não pode ser uma coisa mecânica. Tudo no começo é bom e é maravilhoso. Mas se ele não tiver a ação de Deus, o mover de Deus e a dependência de Deus, com o tempo, isso fica chato. Você vai fazer as mesmas perguntas. E vai ter, depois de um tempo, as mesmas e nenhuma mudança. Aleluia? Aleluia, irmãos? Então, devemos compreender que a obra de Deus precisa ser feita em Deus. A obra de Deus precisa ser feita em Deus. Não é somente para a glória de Deus, é ser feita em Deus. Então a gente precisa fazer em Deus. O MDA tem que ser em Deus. Você vai, você se prepara, quer dizer, e é a terceira coisa que a gente precisa entender nesse relacionamento. Por quê? Porque Jesus, na vida dos discípulos, ele era o principal intercessor pelos discípulos. Ouça o que eu estou te falando. Você percebe que ele diz assim, é por eles que eu rogo, no versículo 9. Eu oro por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele está dizendo o seguinte, quer dizer, a oração, ela é fundamental, a intercessão pelo discípulo, todo dia. Quer dizer, a gente pode cuidar de 10 discípulos, nós precisamos orar pelos 10 todo dia. Um a um, nome a nome, situação por situação. Cada um é de um jeito, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um lado para pegar ele, para chegar ao coração dele. Você não vai chegar ao coração dele, ele não vai abrir a vida dele para você, porque você está dizendo que ele tem que abrir. Não é assim. Quer dizer, cuidar das pessoas é se colocar na torre de vigia. Quando eu estava lendo esse texto, eu achei tão forte, irmãos, porque no versículo 9, ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Quando chega no 11, ele diz assim,
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, ó Pai. Guarda-os em teu nome para que me guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Aí quando ele chega no versículo 15, ele vai falar de novo: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Você percebe? Jesus era o principal intercessor pelos discípulos. Pergunta: você vai fazer o TSD de manhã, na hora do seu TSD, você ora pelo seu discipulador, e você ora nome a nome pelos seus discípulos, problema por problema, pessoa por pessoa, situação por situação. É esse que é a vibe do negócio aqui. Por isso que Jesus: não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus está o tempo todo orando por eles. Sabe por quê, irmão? É uma coisa tão complicada. A gente não vai estar em todo o tempo com eles. A gente não vai ter condição de estar o tempo todo com eles. Pelo contrário, hoje as pessoas, todos nós aqui, todo mundo aqui é muito ocupado. Apesar da gente se encontrar com o seu MDA, com o seu discípulo toda semana, e uma vez por semana com o seu discipulador, isso não te livra de não errar. Talvez ajude a você a errar menos. Agora, se eu não me coloco na torre de vigia, se eu não oro, quer dizer, Jesus ensina que ele mesmo orava pelos discípulos. O apóstolo Paulo, Romanos 1, diz assim: porque Deus, a quem sirva em meio espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. O Paulo, quando fala para os romanos, ele fala assim: eu faço menção de vocês, de cada um de vocês, em todas as minhas orações. A gente em casa, quando vai comer, a gente come, ora, e ora toda vez, ora pelo pastor Cirilo, toda vez. Quando vai orar, a gente ora pelos nossos discípulos, toda vez. Quer dizer, a oração pode transformar a vida de um discípulo. Porque a oração vai aonde nós não conseguimos ir. A oração chega aonde a gente não consegue chegar. A oração alcança aonde a gente não consegue alcançar. Porque às vezes a gente sente, quer dizer, se não tem tempo, a pessoa também não tem tempo. Mas o Espírito Santo tem todo o tempo do mundo para cuidar desse discípulo. Aleluia! Ele tem todo o tempo do mundo para cuidar da gente. Então, às vezes, você percebe, irmãos, às vezes o relacionamento com o discípulo é tão desgastante, por quê? Porque falta a coisa mais fundamental, quer dizer, orar. A gente vai atrás, a gente corre, e aquilo ali, depois de um tempo de ir atrás, corre de novo, vai de novo, e aquilo vai ficando desgastante, a pessoa não responde. Sabe quantas vezes aconteceu isso comigo? Inúmeras vezes. Mas se você fizer exatamente isso, quer dizer, só existe um meio onde podemos tocar o coração de nossos discípulos, e é através da oração. A mentira, o pecado oculto que está escondido, você não consegue, você percebe que tem alguma coisa errada com o discípulo, mas você não sabe o que é. Nossa, ele está fechado, está estranho. Aí você pergunta assim: como é que você está? Estou bem. Mas você vai obrigar a pessoa a falar a verdade? Não. Aí você desgasta a relação. Mas aí você faz o quê? Você começa a interceder por ele. Quer dizer, a oração promove.
e libera o poder de Deus na vida dos nossos discípulos. Você percebe, irmãos? Às vezes tem discípulo que ele fala assim, não, eu quero a igreja, mas não gosto de célula e não gosto desse negócio de MDA. Mas eu descobri uma coisa na vida do apóstolo Paulo, no capítulo 1, que o Paulo, quando ele diz assim, não cesso, no capítulo 1, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Efésios 1. Então Paulo, ele fala assim, eu não paro de dar graças, e eu não cesso de fazer menção de vós em todas as minhas orações. Irmãos, a gente está falando com um homem que foi em lugares assim terríveis, que enfrentou com pessoas assim terríveis. Ele mesmo era um homem terrível. Ele mesmo. Mas de repente, irmãos, esse homem, ele fala assim, olha, ele encontrou a chave. Qual que era a chave? Ele fala assim, olha, irmãos, eu não cesso de dar graças, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele fala assim, eu oro para que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí no versículo 18, ele diz assim, iluminando os olhos do vosso entendimento. Sabe aquela pessoa que ela está cega, e você fala, mas ela não ouve, você mostra, mas ela não vê? O Paulo, ele rompia esse limite, como? Orando. Orando. Para que Deus desse espírito de revelação. E ele diz assim, iluminando os olhos do vosso entendimento. E ele diz mais, para saberdes a esperança do vosso chamamento. E eu comecei a pensar o seguinte, quer dizer, o que pode potencializar a visão de uma pessoa que não quer cuidar de ninguém, e ele quer ficar dentro da célula, e você quer empurrar ele, e ele não quer ir. Você quer que ele seja discipulado, ele até quer ser discipulado, mas ele não quer discipular ninguém. O que a gente faz? Mata? Bate na pessoa? Chega para o cara e fala assim, a visão aqui é essa, se você quiser assim, não quer, tchau. É isso? Era assim que o Paulo fazia? Você não consegue assimilar a nossa visão. Então, se você não consegue, o Paulo começava a falar assim, eu estou orando para os olhos de vocês serem abertos. E ele orava, para que eles soubessem a esperança da vocação. Quer dizer, a oração, ela não só, ela promove e libera o poder na vida dos discípulos, porque o Paulo falava assim, olha, você recebeu o dom através da imposição das mãos. Então a oração pode liberar dons na vida da pessoa, pode potencializar a pessoa. Segunda coisa, ela pode potencializar a visão. A pessoa não entende, não gosta, começa a achar chata, ela potencializa. Aí eu te pergunto, quem que conhece melhor essas pessoas do que o dono delas? Quem conhece melhor a igreja do que o dono da igreja? Quem conhece melhor as ovelhas? Sabe tudo, hein? Você compreende o que eu estou dizendo? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui tem discípulos assim, que não conseguem romper? Levanta a mão. Que está com dificuldade de romper.
Então essas pessoas, elas precisam ser alvo do quê? De oração. No nosso TSD, eles precisam, presta atenção no que eu estou te falando, irmãos. Sabe qual que é o maior desafio do crescimento da célula? Não é você encher a célula com 30 pessoas, não. É você multiplicar o processo em outra pessoa. Fazer com que essa pessoa acredite no que você acredita e faça o que você está fazendo com o mesmo amor, com a mesma intensidade, do mesmo jeito. Você entende? Sabe como que é isso? A gente rompe todas essas coisas quando nós oramos. Tem gente muito difícil. Tem gente desanimada. Tem gente abatida. E você fala, encoraja, e ela continua. O que a gente faz? O que Jesus fez. Interceder pelos discípulos. Guarde isso. Primeira coisa. Eles não são teus, foram confiados a você. Segunda coisa. Tudo que nós fazemos precisa ser uma ação de Deus. Você precisa fazer o que você tem que fazer. Mas é o trabalho do Senhor a seu favor. Terceira coisa. É a intercessão e a oração que vai potencializar a visão, que vai libertar a pessoa, que vai abrir os olhos da pessoa. É a oração. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Anderson, ajuda ali. Levante as suas mãos, vamos orar. Se você precisa orar pela sua célula, tem coisas que a gente não consegue alcançar, Deus consegue chegar lá. Onde a gente não consegue entrar, o Senhor entra. O que a gente não consegue fazer, Ele faz, né? A gente não consegue alcançar o coração das pessoas, Ele pode alcançar o coração de qualquer um. Para Ele não tem coração duro, para Ele não tem dificuldade. O Senhor é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas, e é nele que nós confiamos. Nosso trabalho é confiar no Senhor. Nosso trabalho é depender do Senhor. Então, sabe, irmão, incline o seu coração para o Senhor agora. Sabe, não faça isso como religioso. Incline o seu coração ao Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua boca e comece a orar. Isso é um trabalho de Deus. Por nós, a favor de nós. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nós temos uma responsabilidade, um trabalho que é teu, Senhor, para cuidar daquilo que é seu, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Pai, para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, Senhor, que o Senhor nos ensine a depender do Senhor mais do que de nós mesmos. Apesar de saber falar, apesar de ter anos e anos dentro da igreja, Senhor, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor. Como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos cuidar de ninguém sem o Senhor. Nós não podemos fazer o trabalho sem o Senhor. Nós não podemos pregar sem o Senhor. Nós não podemos discipular ninguém sem o Senhor. Nós não podemos alcançar o coração das pessoas sem o Senhor. Às vezes nós nos desgastamos muito, muito, muito. É muito cansaço, é muita atividade, é visita, é discipulado, é MDA,
mas nós precisamos descansar no Senhor, Pai. Aprender a orar mais, a continuar trabalhando, mas orar mais, a buscar mais. Perdoa, Senhor, a independência, Pai. Perdoa a nossa independência do Senhor. Perdoa-nos quando nós queremos fazer do nosso jeito, Senhor. Nós queremos falar da nossa cabeça. Nós queremos dirigir uma célula do nosso jeito. Nós queremos fazer a mesma coisa que a gente sempre faz. E com pouco resultado, nós queremos mais resultados, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, que o reino de Deus é como aquela semente que a gente planta ela, lança na terra, e a gente vai dormir, e quando a gente levanta, a gente não sabe como, aquela semente frutificou, Senhor, aquela planta cresceu, Pai, ela deu grãos, ela deu espigas enormes, e a gente não sabe como, mas a gente sabe que é o Senhor que dá o crescimento, Senhor, é o Senhor que move a vida das pessoas, é o Senhor que trabalha a vida das pessoas, Pai. Nós precisamos cooperar com o trabalho do Senhor, precisamos depender do Senhor, efetivamente, orar mais, orar mais, orar mais, orar mais, irmão. Então nós temos que orar. Então abra a sua boca e ore. Isso não adianta nada. Isso aqui não é um trabalho. Isso não é uma coisa humana. Não é uma coisa humana. É uma ação de Deus. É Deus que vai dar o crescimento. É Deus que mantém a igreja. É Deus que mantém tua célula, querido. É Deus que atrai as pessoas para a tua célula. Que você faz um simples convite, e aquele simples convite gera uma nova vida, muda tudo na vida da pessoa. Aquele simples convite, aquela palavrinha que você falou assim, mas ela saiu carregada de poder, de graça, e alcançou o coração daquele irmão, daquele discípulo. Sabe, é a mesma coisa. A gente não sabe, às vezes está tão querendo dar uns catiripapo no discípulo. A gente precisa orar mais. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Nosso trabalho é mais orar. Nosso trabalho é depender, confiar nele. É lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias nós vamos achar aquele pão. É semear com 7, com 8, com 10. Porque nós não sabemos qual dela frutificará. Porque é Deus que vai fazer dar o fruto. É Deus que vai fazer tudo acontecer. É Deus que faz a célula crescer. É Deus que faz a igreja crescer. Você vai continuar trabalhando, você vai se dedicar muito, mas você vai orar muito também. Você vai gastar mais tempo no seu TSB. Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, não há ninguém como o Senhor, Pai. Não há ninguém como o Senhor, Pai. Senhor, não tem jeito. É o Senhor que vai dar o crescimento, Senhor. Um é o que planta, o outro é o que rega. Nós estamos sempre entrando no trabalho de outro. Nós estamos trabalhando em cima do que o outro trabalhou, Senhor. E tudo foi obra do Senhor. A semente que caiu na terra, o crescimento da semente, tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Então, Senhor, santifica os nossos discípulos na verdade, Pai. Santifica-os na verdade, Senhor. Nós oramos por eles, nós oramos pela célula, Pai. Nós oramos pela igreja, em nome de Jesus. 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 Tem alguém aqui nessa noite que queria entregar a vida para Jesus, queria se reconciliar? Levanta a mão aí.
quer voltar para o Senhor, está afastado, desviado. Hoje é seu dia, meu filho. Vamos orar por ele? Eu queria te fazer uma pergunta. O dia que você converteu, você levantou aquele dia de manhã para ir lá para a igreja e falar assim, hoje eu vou me converter. Foi assim? Foi como? Aconteceu. Porque quem fez isso foi Deus. Né? Lembra quando a palavra de Deus diz assim, que Ele nos atrai para Ele com laços de amor? Ele vai, Ele conspira o tempo todo. Porque o objetivo dele é salvar, é restaurar, libertar. Aleluia. Pai, abençoe esse homem em nome de Jesus. Endireita os caminhos dele, Pai. Aplana as veredas desse homem, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra todo o laço do passarinheiro, Pai. Aonde ele esteve preso, na arapuca do passarinheiro, ele seja livre nessa noite hoje. Livre do laço. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Vem cá, seu Jorge. Seu Jorge está fazendo aniversário hoje, gente. Você vê que ele está com vergonha. Tadinho dele, né? Seu Jorge tem sido uma bênção, né? Ele serve com tanta alegria. O prazer dele é servir, é lavar os pés dos irmãos, né? O prazer dele é poder ser útil, né? Poder ajudar os irmãos. Ele está sempre, sabe, vira e mexe. Ele traz um livro de presente. Olha, eu comprei esse livro para você, pastor. Sabe, isso é uma bênção, irmãos. E todos nós devíamos aprender com o seu Jorge, né? Amém, querido? Levante sua mão aqui em direção a esse homem de Deus aqui. 62 anos. É 32, né? 32. Mais 30, né? Pai, abençoa a vida do seu Jorge. Abençoa a vida desse homem, Senhor, tão querido. Ele tem sido um presente para nós, uma dádiva, um dom do céu para nós, Pai. Um presente tão precioso, Senhor. Nós louvamos o Senhor por ele, pela dedicação dele, pelos anos, pelo tempo que ele tem estado aqui conosco, sempre feliz, sempre alegre, sempre rindo, sempre querendo ajudar, sempre querendo ser útil. Então, conserva, aumenta, Pai, multiplica os anos de vida dele, Pai, com essa mesma alegria, com esse mesmo coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue sua oferta. Vamos ofertar hoje ao Senhor. Pegue sua oferta. Venha ministrar ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos com 105 pessoas para o encontro. Está vindo um grupo de umas 25 pessoas do Espírito Santo para estar no encontro conosco, que vai ser poderoso.